porque evoluiu muito o material de jogo, né? Hoje é inimaginável para um goleiro jogar sem luva. Eu cheguei no Britânia em 66, em 71 que eu usei a primeira luva quando eu estava no Cascavel. Imagine você jogar à noite, né? Eu jogar em Curitiba, 2, 3 graus, 5 graus, né? Garoando, chovendo, bola pesada e você sem luva. Não era fácil de segurar a bola, né? Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à quarta temporada do programa O Outro Lado da Bola, aqui nos estúdios do Bem Paraná. Aqui na minha frente está o professor Lever Cooper, meu parceiro de 4 temporadas de Outro Lado da Bola. Ao meu lado direito, o jornalista Lício Veloso, aqui do Bem Paraná. E na minha frente, o convidado especial, Altevir Salles, um grande goleiro aqui histórico do futebol paranaense. Lício, seja muito bem-vindo. Visto que também é goleiro de ofício, né, nos campeonatos de jornalista que a gente faz por aí. Por favor, dê seu oi aí pra galera. Bom, primeiramente, seja bem-vindo ao Altevir, né? Obrigado. Como goleiro amador, eu já sou solidário com os meandros e as dificuldades da posição. A primeira pergunta que eu queria fazer era sobre treinamento de goleiro. Foi a posição que mais evoluiu nos últimos 50, desde a época que você jogava, né? Até agora. O que você pode falar disso, assim, em termos da evolução da profissão, digamos assim? Porque antes não tinha tanto treinamento como tem hoje. O treinamento de fundamento, não se treinava muito pênalti, por exemplo. Você acompanhou esses 50 anos lá, o que você pode falar disso? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o Adriano, né? Adriano, a gente se conhece a longa data, o Lício, né, que tive o prazer de conhecer recentemente. Dizem que é um grande goleiro, né? Diz que é acima da média. E essa lenda aqui, Levi Coupe, né? Um cara contemporâneo, né? Começamos praticamente junto ali, no início dos anos 70. Então, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Bem, sobre a profissão de goleiro, a gente estava conversando um pouquinho até antes aqui. Foi a posição realmente que mais evoluiu no futebol. É impressionante porque se você tiver a curiosidade, por exemplo, de pesquisar lá nos anos 50, nas Copas do Mundo, que existem filmes de boa qualidade ainda, então a gente vai perceber a dificuldade que os goleiros tinham em bola rasteira, as saídas de gol, né? E hoje o que eu falo é o seguinte, se você pegar um atleta bem preparado fisicamente, você consegue, se ele tiver um pouquinho de vontade de jogar, você consegue fabricar um goleiro. No tempo que nós começamos, ainda eu, Levi, era difícil, era mais o talento natural, porque você não tinha nenhum tipo de treinamento. O treinamento para goleiro era chute a gol e bola e cruzamento. Era esse que era o treinamento primário, bem básico. E eu tive a felicidade de ter um treinador que jogou no Palmeiras, junto com o Valdir de Moraes, que foi o treinador da seleção brasileira por muitos anos, foi goleiro do Palmeiras. Ele fez curso na Alemanha, que na Alemanha já tinha treinamento específico. E o Carabina, quando ele voltou, foi no Palmeiras e fez um estágio lá, ficou uns 10 dias lá, observando os treinamentos, trouxe papel, folhinhas mimeografadas ainda com os desenhos, e começou a fazer um treinamento puxado com a gente. Na época, os goleiros eram eu, o Cícero e o Clarino. Depois veio o Armando, e a gente, a mudança foi radical, foi uma coisa assim. Os treinamentos eram muito puxados, inclusive, treinamentos assim eu vejo os treinamentos, acompanho o meu filho, que é treinador, né? Hoje é 1/3 do que a gente treinava, mas porque não existia também não existia a tecnologia moderna para fazer o estudo sobre os atletas, capacidade, parte física. Fisiologia, né? Fisiologia, exatamente. Então, o grande salto que eu dei na minha carreira em qualidade foi com esses treinamentos. Isso você estava jogando aonde? Eu estava no Atlético já. Atlético Eu tinha Paranaense. já tinha rodado no interior aí, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá. E cheguei no Atlético e eu consegui evoluir bastante com esses treinamentos. Então, tenho seu Valdemar Carabina, que esteja num bom lugar, né? Foi quem me preparou para ser o goleiro do Atlético. Eu cheguei a ficar numa forma excelente e foi a melhor fase da minha carreira. E eu tive um aprendizado, já com 21 anos. Imagine hoje os meninos que começam a treinar com toda essa tecnologia que tem, né? Com esses bons preparadores que tem. Como essa profissão hoje, ela está valorizada também, né? Os goleiros são valorizados hoje. Você lembrou aqui, né, antes de começar o programa, você lembrou de uma figura
importantíssimo no futebol paranaense, que é o Cisico, né? O Cisico que é o responsável por revelar o Alex. E você falou quando você treinou no Britânia, né? Que foi seu primeiro clube profissional. Britânia que depois deu origem ao Paraná Ao Clube, Paraná né? Clube. E é o único hexacampeão do estado junto com o Coritiba, né? Mas se disse que quando estava no Britânia você teve um aprendizado com o Cisico. Conta essa para nós. Então, o Cisico era o treinador. Quando eu cheguei ainda em 65, final de 65, ainda ele era jogador ainda. Ele era um volante de muita qualidade e boa gente, quietinho, tá? E ele, em 65, ele encerrou a carreira e começou a treinar o juvenil do Britânia. E apesar de ele nunca ter sido goleiro, ele me passou um ensinamento que foi muito importante. Eu tive uma falha feia mesmo, tomei um frango no juvenil numa partida decisiva para a gente passar de fase. Felizmente a gente reverteu o resultado e acabou até sendo campeão. Mas eu tomei um gol que assim passou pelo meio das mãos, pelo meio das pernas, daquele de chorar, né? E ele falou, não, isso faz parte, tá? Terça-feira a gente conversa no treino. E ele me falou uma coisa muito simples, assim, vá com a mesma atenção que se vai na bola mais difícil, vá na bola fácil, você nunca vai tomar frango. E isso eu carreguei para minha vida inteira, assim, e posso dizer, assim, que frango eu nunca tomei, desse frango de chorar, desses frango, não tomei, felizmente. Uma coisa tão simples, né, de um cara que ele tinha vamos dizer, essa qualidade para passar para os meninos, né, não só para mim. Ele foi o descobridor do Marinho também, que foi um dos maiores meias que apareceram no Paraná aqui, né? Mas ele tinha essa sensibilidade de passar, de poder passar de forma simples. Então eu agradeço também o Cisico, que revelou o Alex, né? Revelou grandes jogadores. Eu conheci o Cisico lá no Curitiba. Ô, Levi, de goleiro você nunca tentou, né? Mas já se precisasse, jogava em qualquer uma. Eu tentei que eu não queria humilhar os outros, sabe? Eu ia lá e daí ninguém ia fazer gol, ia perder a graça do futebol. Né? Entendi. Não é, Levi? Porque o goleiro tem duas situações possíveis. Ou ele tem o dom natural, Altavir, ou ele é o pior do time, vai pro gol. Quando você foi treinar, quando você foi pro Curitiba, né? Que você era menino aí, do Bacaxiri, foi com o Dirceuzinho e um de bicicleta pro Curitiba. Como é que aquela história que você conta do primeiro treino, primeira vez que foram fazer a peneira lá? Aí os caras perguntaram, você contou essa ali, tem até no livro book, só quem é atacante? É que levantaram a mão, né? Você levantava a mão. Pois é, eu levantei a mão, eu era atacante, imagina, menino. Tá? Aí, quem joga na defesa? Ninguém levantou a mão, eu levantei de novo. Queria uma vaga, né? Levantei de novo aí, mas já tomei a primeira dura do ano. Você é o quê, então? Eu falei, não, eu jogo na defesa também. Aí comecei de zagueiro, né? Nunca mais saí de zagueiro central, quarto zagueiro. E deu certo, viu? Chegou na seleção brasileira. É mesmo, né? Sub-20, campeão. Eu agradeço a Deus, assim, sabe? Que não, eu não posso me queixar, né, do que aconteceu comigo. Foi um negócio muito legal. Altavir, você vinha falando aqui né, a pergunta do início sobre treinamento de goleiro, né? O quanto evoluiu. E a gente vê ali no Atlético, né? O clube pelo qual você passou. Que escola de goleiro, né? Principalmente, mas claro, a gente tem desde a época do Caju, né? Sim, tem Roberto Costa, foi bola de prata da Placar, foi campeão. Tem Rafael Camarota, teve Altavir, muitos goleiros. Mas agora você pega mais recente aí, né? O Everton, Santos, Léo Vink, Bento, Mikael voando aí também. O que acontece? A água do Caju, do CT do Caju, que é boa, é? Então, o Atlético agora tem essa tradição de revelador de goleiros. Então, eu acho que a sombra do Caju permanece abençoando a Baixada. Porque o Caju, eu tive a felicidade de conhecer o Caju, ele ia nos treinamentos lá, ficava no gol do ginásio, atrás no gol de entrada ali, né, do lado do ginásio. Uma pessoa simples, uma pessoa muito boa, tranquila. De vez em quando ele vinha ali trocar uma ideia no alambrado, assim. E eu não tinha ainda noção de quem era o Caju. Depois que eu comecei a me informar, logo depois que eu cheguei, que não existia tanta publicidade quanto hoje. Bom, televisão ainda estava engatinhando, né, no início dos anos 70, e não tinha tantos programas esportivos e não tinha muita literatura também sobre os grandes personagens, né, do futebol. Os jornais davam os destaque do dia a dia, mas livros, essas coisas sobre futebol eram muito, muito pouco, né? Então, uma coisa também que a gente está falando, assim, que evoluiu muito o material de jogo, né? Porque hoje é inimaginável para um goleiro jogar sem luva.
Você pegou esse período, né? Eu cheguei no Britânia em 66, e em 71 que eu usei a primeira luva quando eu estava no Cascavel. E era uma luva ainda com a qualidade, vamos dizer assim, só para diminuir o impacto da bola, porque a bola, quando chovia, o Levi sabe disso, a bola ficava mais pesada, os materiais, né, a couro natural, então a bola ficava mais pesada. Uma luva que furava a bola. A luva, inclusive, ela tinha uma borracha parecida com as das raquetes ping-pong de antigamente. Então era mais uma proteção, não te dava a segurança que hoje tem as luvas, né? Hoje o Lício, que é goleiro, é melhor pegar a bola molhada com luva do que a bola seca. Sim. Porque em função da modernidade dos materiais. Naquela época, cara, se imagine você jogar, cara, jogar à noite, né? Eu já peguei ainda jogo à noite, né? A gente vinha jogar, tava no Cascavel, ia jogar em Curitiba, 2, 3 graus, 5 graus, né? Garoando, chovendo, bola pesada e você sem luva. Não era fácil de segurar a bola, né? Então essa evolução que houve nos materiais também, as camisas de goleiro, elas tinham preenchimento com algodão no peito e nos braços aqui, como se ajudasse a proteger, mas não ajudava a proteger. Só que a camisa ficava pesada quando chovia, né? Com o tempo a gente, né, eu cheguei e falei, não quero mais dessas camisas aí, ó. Arruma camisa simples aí, mas a gente tinha que jogar sempre de uma camiseta por baixo, que era difícil jogar no frio aqui. Se você vê aquelas ali, ó, que estão no nosso varal hoje de camisas, ó, as duas do Curitiba ali, a preta e verde e a azul, que são ali do começo dos anos 2000, tem a cotoveleira, ó. Tá vendo o que você estava falando? Tá isso. Essa aí ainda tem. Essa aí foi usada pelo Fernando Praza, ó. Você vê, então ainda ajuda a não ralar, principalmente campo pior, assim, ela ajuda. Você defende a bola no canto, ela ajuda a não esfolar a cotovelo. Mas depois que a gente pega as manhas, pode ver que tem muito goleiro que joga de manga curta, inclusive. Mas tudo, né? Treinamento, né? Era mais necessário do que agora. O negócio do campo também era um pior. Não, os campos. Antigamente. Aqui, assim, o campo, o Levi jogou muito ali. O campo de gramado, o melhor gramado de Curitiba era da Vila Capanema, na época que eu joguei aqui. Vocês lembram bem, assim, né? A maioria das áreas pequenas, assim, não tinha grama. É um negócio engraçado, assim. Então, era por causa de... Formava um triângulo ali até o pênalti, né? Sem grama. Até o pênalti ali era meio esquisito, assim. E aí, como ficava na terra, eles jogavam areia na chuva não deslizar muito. Só que quando secava, os grãozinhos de areia judiavam dos goleiros também. Desnivelava também. Assim, tinha poucos estádios de qualidade, né? Agora, assim, né? Nesse ponto, assim, vocês acham que o gramado artificial, ele melhorou a qualidade do futebol? Com esse gramado artificial? A grama sintética. Que é uma grama sintética. A grama sintética da Areia da Baixada é melhor que um gramado ruim. Então. Né? Eu vejo assim que melhorou o passe de bola, melhorou em função da grama sintética, porque você tem facilidade, a bola não vai quicar bem retinha. Quando nós jogávamos, os campos eram irregulares, né? O goleiro também sofria mais, né? Hoje não tem mais morrinho artilheiro, né? Hoje não existe mais um morrinho artilheiro. Errava um chute sem querer. E acertavam também. Acertavam. Sem querer. Pessoal, quero aproveitar aqui o embalo e agradecer nossos patrocinadores que continuam com a gente desde a temporada passada, né? Que é o Restaurante Tempero de Minas e também a Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes. E convidar você que está nos assistindo aí para ativar as notificações, divulgar o nosso canal. Isso é importante para que mais e mais pessoas possam conhecer um pouco mais dessas histórias que a gente traz aqui, né? O outro lado da bola é justamente isso, é aquele bastidor, aquilo que você não viu aí em qualquer lugar e a gente acaba tornando todo esse conteúdo, como o da UTV hoje, deixando ele registrado para toda a história. E daqui um dia, uma semana, um ano, 10 anos, sempre vão poder procurar lá no YouTube e vai estar todas essas histórias registradas. Eu vou pedir para o Evandro colocar aqui na tela para nós um pouquinho, algumas manchetes de jornais da época da UTV, e a gente vai falando sobre sua carreira aí em cima desses recortes aí, ó. Campeão juvenil pelo Britânia. Eu não acredito. Tava no quartel aí. Tinha 17 anos, entrei com 17 no quartel. Cara. O Cisico é o que tá do lado ali, o Cisico que tá do lado. Aí já é no Atlético Paranaense. Aqui foi meu primeiro Atletiba, esse aí, ó. Não, mas esse já tá com cara do Altenvir, né? Esse aí foi 25 Atletibas, Altenvir? 25 pelo Atlético e 2 pelo Curitiba. Aí? Qual que ele quer voltar? Ali também. Eu lembrei de uma pessoa aqui. Vamos. Eu lembrei desse aqui, ó.
Cezinha. E não me Cezinha, lembro o massagista. nome. Era Cezinha. massagista, Cezinha. Cicupira, tá vendo? Cicupira. Nossa, Cicu- Bira Lopes, Sérgio Galocha, Liminha, Olha Liminha. só, cara. Liminha, Almeida lá em cima, Alfredo, Ladinho, Didi Duarte e Cláudio Deodato. Que bacana. Quando eu trabalhei aqui no Ué, Paraná, com esses o repórter, meninos aí- A primeira entrevista foi com o Liminha. Hein, Adriano, esses meninos hoje têm 50, 60 anos, né? Ah, com É, certeza. Não, e a tua memória ela é fotográfica também, né? esse foi o meu primeiro lá. Atletiba, ganhamos de 1-0, eu lembro bem desse jogo. Olha aí. bem. Bem legal. Pode soltar, Ivan, vamos ver o que mais tem. Massagista, Tem um cara. Couto Pereira. Né? Aquela primeira foto do campeão lá era com o Couto Pereira, estava em obras. Olha. Esse é um Atletiba também. Ali tem Reginaldo. Esse Atletiba eu tava no coxa já, porque tô jogando Agora- com o Reginaldo ali. E o Ah, Pedro, você tá pelo o 10, Curitiba. o 10 aqui, o Pedro Rocha, que tá Agora- de costa. Aham, Se Pedro você Rocha, conseguir que veio do São Jogava Paulo, muito, né? É. Agora, se você contar pra nós o que aconteceu nessa jogada, daí eu vou embora. Não, essa jogada aí, essa Ele jogada, soco pode na lembrar bola, dele. soco na Afastou bola, a bola. olha lá, soco na bola. Esse aí é 78. Aqui, ó, o Couto Pereira em obras aí, ó. Uhum. Esse zagueiro aqui, um Antenor, outro Pinheiro, que era do Mas isso Ferroviário. aí é antes, então isso aí é 70. Isso né? é aí, não, isso é 68, eu era do Britânia, esse é Isso é- profissional do Britânia. Ah, do Britânia. Olha bem, eu percebi uma coisa. Isso era anos 60, né? 68 aquele ali. E o Krieger tá Então, na foto na ali, ó. volta? É, se você voltar essa Volta foto, aqui, ó. tá o Krieger ali. Volta ali pra nós, Evandro. Quer ver? Olha, É. o 10 é o Krieger. ó. Anos 60. Ah, o Krieger. Ah, né? O 10 é o Krieger. Agora, veja a coisa, nós estamos em 2025. Agora que inventaram o corte de cabelo de novo. Eu tava no É, quartel, verdade. eu tava no... É? Vander Moreira, o juiz, ó. Olha O bem. Levi lembra do Vander Moreira, o juiz? Vander Moreira, Silvano ali, o centroavante do Britânia. famosa. Lá na ponta, o Oromar, que era de Paranaguá, lá. Omar, Oromar, o baixinho lá no jogava fundo. bem também. E aqui a dupla de zaga, que era do Ferroviário e foi pro Britânia, Pinheiro e Antenor. Olha só. Olha só. Agora, olha Vamos em aquele frente. pessoal também, sentado na É, ali arquibancada. tá, tá Olha em lá. obra. Tava em obra o Couto Pois é, Pereira que aí, ó. bacana, cara. Pode soltar, Não Ivan. parece verdade essa foto, né? Ó, essa é time do Aí Coxa aí. o zagueiro do Ilho. Do William, Nossa. Cláudio Marques, joga Opa. muito, né? Cláudio Nossa, Marques Cláudio jogava Marques muito. muito. Aí Almir também, um volante que marcou aqui, É Deodoro. campeão brasileiro. É campeão É. brasileiro, Almir, né? Foi Deodoro, Reginaldo, aqui embaixo Oswaldo Sarti. Sartre, Wilton. fez suas rezas lá. Bacana. Wilton Isidoro, que veio do Cruzeiro. Adilson, faleceu jovem ainda, foi jogar no Inter, saiu do Coxa ali. Borjão, irmão Borjão. do César Isso aí. do Paulo Ah. César Carpegiani. E Norival, o Mas ponto para, esquerdo. hein? Mas para, a tua memória também é fotográfica, hein? Pelo amor de Deus. Eu Ó, o olho pra treino, lá, ó, o treino, ó, o uniforme de treino nosso aí, ó. Cicupira, né? Cicupira, Valtinho ali atrás, Didi Pedalada, Di, Vanderlei e só falta um lá, Nenê lá atrás. Vanderlei o lateral. Essa é a seleção Ah, e a paranaense. seleção paranaense. Eu vou até pedir para o Evandro dar uma pausa aí. Gilberto, O Lício é entendedor da seleção brasileira. Osíris Nadal de óculos escuros lá, É pra mesmo, lá, olha. tá vendo Osíris Grande lá? Osíris de Isso Ponta aqui- Grossa. Olha a memória como é que é, né? Eu lembro dessa seleção paranaense só do massagista. Só do massagista. Então lá é Gilberto, zagueiro, Hermes, aí eu, Hermes. Didi, que jogava muito, também jogou no Palmeiras, jogava no Maringá, Deodoro e Cláudio Marques. Aqui embaixo o Sarti, Wilton, Rota, Bira Lopes, Nivaldo e Aladim. E aqui o massagista agora. Tá, me fugiu o nome do massagista. Não só. é, não é saudosismo, né? Mas que Não, era uma isso. seleção. É uma seleção. Bacana, né? Foi um jogo, É uma seleção legal, disputado com a seleção brasileira. Então, Pois isso, imagina. isso que eu ia falar, né? Essa seleção aí teve um jogo em 1978 contra a Sim. seleção brasileira, um pouquinho antes de ir para a Argentina disputar a Copa do Mundo. Isso aí. É a foto desse jogo. E Foi a mesmo? foto- Não, e a Nossa, torcida. Isso. Ah, você vai passar. Manda aí, Lício. Altevir, no Curitiba, Hermes, no Curitiba, Gilberto, do Atlético Paranaense, Deodoro, Curitiba, Cláudio Marques, Curitiba, daí entrou o Raul Diosti, que era do Colorado, O Giustose, isso mesmo. isso, Justosa. É, Justosa. É. Rota, do Atlético, depois entrou o Adilson no Curitiba, Didi, do Grêmio Maringá, Nival, do Grêmio Maringá, lembrando que o Grêmio Maringá E era foi o campeão do ano. desse ano. É, foi Ele era campeão. o campeão em vigência Isso. desse ano. Uhum. E daí, Nivaldo. Foi campeão Nivaldo, e Aladim. Wilton, Bira Lopes, depois entrou o Edu e Aladim. E o massagista é o Leitão, agora lembrei do nome Agora, dele. falando, não é saudosismo, né?
Mas que era um time bom, Cara, forte. E foi um É, jogo só legal, Brasil, viu, Levi? Nossa torcida aqui torcendo para a torcida do Paraná, vaiando a seleção brasileira. Foi uma coisa, olha bem. foi uma coisa muito legal É, mesmo. que coisa diferente, né? Foi uma coisa Fica diferente. gravado na história. E a assim, seleção brasileira, o Zico jogou, tem a escalação Tem, Zico, tem. Rivelino, né? Nossa. Leão, Toninho, Oscar, Amaral e Edinho. Toninho Cerezo, Zico, Rivelino, Nossa. Tarciso, Reinaldo e Dirceu. Ó, e Dirceu, Reinaldo Dirceu, e Meu Dirceu. Deus do céu. Dirceu, Que Dirceu. seleção é Você ia essa? perguntar pro Altever do Aladim? O jogo terminou 1-0, o gol saiu no fim do jogo, né? Sim, E o Aladim tinha perdido um gol perdeu antes um gol disso. perto dos 40 minutos. Porque o Leão largou a bola e só deu um toquezinho, a bola Aí saiu. triscou a trave e saiu. Então, mas assim, foi bom, porque a seleção estava indo para a Copa, né? Aí eles precisavam da confiança. vitória, né? Aí no jogo seguinte eles foram contra a seleção do Rio Grande do Sul, foi 3-3 o jogo lá. Foi um jogo disputado também. 3-3. Eles tinham ganho de Goiás, da seleção de Goiás 7-0, da seleção do estado do Rio 5-0. Esse jogo aqui do coisa marcou a estreia da seleção do Oscar, do Tarciso. O Tarciso não foi pra Copa, mas o Oscar zagueiro. Oscar E zagueiro. depois do segundo tempo entrou o Batista, volante, que era do Internacional também. Exatamente. O primeiro jogo dele pela seleção foi esse. O Evandro, volta na camisa da seleção paranaense ali, que o Altever usou no jogo. Olha só, Essa camisa existe lá, Então- tá com o meu filho. enquanto o Altever é da seleção paranaense, eu vou pedir ao Altever pra você pegar essa blusa vermelha e verde aí, ó. Quando o Levi, segura aí, Levi. Levi, Quando o ok. Levi treinou a seleção catarinense contra a Paranaense, em 1988. Olha só. Levi era treinador do Blumenau em Santa Catarina e foi convocado Olha você vê. pra Você seleção vai treinar a catarinense. seleção do estado contra o estado que você nasceu. É complicado isso. Acontece, né? É. Vamos soltar aí um pouquinho mais de Vamos lá. imagem aí, Evandro? Aí esse é o jogo contra o Inter. Aí já é Campeonato Brasileiro, né? Foi o segundo jogo. O primeiro foi minha estreia no Atlético 74. Nós ganhamos aqui de 1-0. E depois empatamos novamente na semifinal com eles. Jogo bom. Mas que Esse é o Campeonato Brasileiro de 74. esse Culpa da aí. UTV, o UTV fechou o gol, né? O Inter massacrou e o UTV pegou tudo. Teve negociações entre Palmeiras, Inter para me sair. Mas o Atlético meio que desmanchou o time de 74 e daí segurou alguns. O Sicupira acabou ficando, mas vamos dizer, 80% do time saiu. Aqui Nenê, foi um grande ponta esquerda, jogou Nenê. no São Paulo, jogou aqui essa camisa do Londrina. Converso com ele sempre aí, jogou O UTV. na Portuguesa. E pelo Atlético tem um outro momento histórico. Foi até bom que você ficou, porque ali você conseguiu atingir aquele recorde, né? Sim. De Minutos minutos sem tomar gol. sem tomar gols no campeonato de 77. Foram 77, foram quase 12 jogos, faltaram 14 minutos para 12 jogos, né? Então foi uma sequência de jogos. Teve 2 Atletiba nesses desses 11 jogos. Nós, faz favor. Vai. Aí os goleiros, Entre os goleiros que ficaram mais do tempo Brasil. sem tomar gol, né? No Brasil inteiro. E no mundo é o 19º. Aí eu estava em, deixa eu ver, oitavo? 1, 2, 3, Porque 4, o- 5, 6, 7, 8, 9. Não, então agora eu estou em 10º porque o goleiro do Flamengo Rossi, né? passou agora. Passou. No Mas final no do- futebol paranaense você é um recordista. Ainda sou recordista. Que bacana, É difícil alcançar uma marca dessa, eu que joguei no gol. Porque assim, ó, eu devo ter pelo menos nesses quase 12 jogos, umas 8 bolas na trave. Teve 3 pênaltis. Olha, Um eu peguei e 2 na trave. Então a fase estava boa mesmo, né? não, é um senão- prazer que não tem preço, né? E você sabe que meu grande amigo belga, que mora lá em União da Vitória, jogou no Iguaçu de União da Vitória, ele jogou no Santos, na base do Santos, o belga era belga e Alfredo a zaga. Ele acabou fazendo gol contra lá em Maringá, que quebrou a invencibilidade. Olha só. Ele foi cortar a bola, mas a bola pegou no atacante e desviou e bateu nele e ele entrou. E a bola acabou entrando e a invencibilidade lá no jogo em Maringá. Mas Cornetou ele, né? A lembrança negativa. Não, ele Porra, jogava cara. muito, deu azar ali no lance, né? A lembrança negativa fica muito mais pro lado dele do que o teu, né? Que ele que fez o gol Não, contra. gol contra. Falou, pá. "Putz, acabei com a... Outro momento que você está na história do futebol paranaense, mais especificamente do futebol pontagrossense, é que você, como goleiro do Guarani, participou do último clássico, né? Entre Guarani e Operário. Sim, o Guarani era um time rubro-negro lá de Ponta Grossa, camisa bonita, igual a do Atlético, né?
E eu participei, os dois times estavam, hoje seria a Série B, era a segunda divisão, né? Os dois times estavam na Série B e subia um só para a divisão principal. E nós acabamos perdendo em casa, inclusive. Nós acabamos perdendo 3-1 a decisão para o Operário. E o Guarani parou com as atividades. Então esse foi o último Opeguá, né? O último Opeguá. Eu joguei bola no Campo do Guarani Campo do quando eu Guarani. fazia a faculdade em Era- Ponta Grossa, era um nós ia clássico jogar bem bola lá. conhecido. E o também, né? clássico bem conhecido. E o estádio do Guarani está bem preservado, é um clube social hoje. O pessoal de lá fez uma homenagem pelo fato de eu ter jogado lá e levei nosso time faz uns 10 anos atrás a gente teve lá. O gramado está impecável, era um gramado de Bacana. primeira linha. Muito bom. Um abraço pro pessoal de Ponta Grossa lá, né? Chegaram a jogar lá, né? Osíris Nadal. Nessa de 10 anos atrás, chegaram a jogar lá? Vocês? Quando teve a homenagem agora. Ah, não, quando teve a homenagem foi o meu time do bairro ali, alguns que foram profissionais, foram o Joel Mendes, que foi embora recentemente, foi lá. Então alguns jogadores profissionais foram, mas era o time do meu bairro ali, das Mercês. Bom, TV, essa profissão de goleiro é coisa de família, né? Teu pai já era goleiro, os filhos. Meu pai era goleiro, até não sei, acho que não tem aí uma foto. Meu pai jogava de branco, tanto que depois no Atlético eu fiz um uniforme todo branco. verdade. Eu tenho alguns jogos que eu joguei Que com a legal. camisa. Então meu pai foi goleiro, depois eu Teu pai foi goleiro onde? Do Iguaçu? no Operário Mercês. Operário Mercedes, que era o time que você O começou. mesmo time que eu comecei. Aí eu tive essa sequência boa no gol e meu filho também teve uma sequência muito boa. O Christopher, né? O Mas Christopher, os dois, né? né? Os Jogaram. dois. O Fred foi campeão no Iguaçu, no juvenil. Aham, Depois acabou caindo da moto e não pôde mais dar sequência ali. Mas também teve a família de goleiro. Agora estou aguardando os netos, né? Mas pelo jeito, eles não querem ser goleiro, Não, é? não. Não, pelo Mas jeito, não. o Christopher foi goleiro do Atlético Paranaense. Sim. Trabalhou, daí começou a carreira como preparador de goleiro também. Começou cedo porque teve duas contusões seguidas, né, no joelho. E daí até o Antônio Carlos, da época, que pediu para ele ficar. Ele tinha 12 anos de Atlético, né, desde o infantil, para ele começar uma carreira nova lá. E ele, graças a Deus, ele teve sucesso, está indo bem. E E a aí, gente fica feliz de estar no esporte aí, né? é verdade. E eu lembro quando a gente jogava uma peladinha ali na Companhia da Bola, o professor Levi ia lá também, fazia os gols dele como atacante. E era uma pelada organizada pelo Caio Júnior, né? Nosso Isso, saudoso Caio Júnior, isso. do qual tá ali o livro, que eu escrevi a biografia. E aí nessas peladas ali, duas coisas, né? Merece vir para a história de hoje. Uma é que o Christopher acabou enturmando ali, né? E você já conhecia o Sim, irmão sim. do Caio e tal, e o Christopher começou a trabalhar com o Caio Júnior lá no Emirados Árabes, no time do Al-Shabaab, que é essa camisa azul aí, ó. Bonitona que tá pendurada aí. Eles começaram lá. Esses caminhos da vida são muito legal, porque assim, eu joguei com o irmão do Caio Júnior, o Chico Saroli. Ele era um ponta-direita rápido, só que ele gostava muito das baladas, por isso que ele não fez carreira, mas ele era uma pessoa sensacional. E eu Caio, eu conheci o Caio, ele era menino ainda lá em Cascavel, né? E quando o Christopher saiu do Atlético, eu tinha um contato com o Caio, que primeiro ele estava no Trieste, ele estava como supervisor no Trieste. Até a gente foi numa apresentação aí dos formandos de educação física, fazer uma palestrinha. Eu, o Caio e na época foi o Alfredo junto. E depois de conversando, eu falei, Caio, pô, você tem que seguir tua carreira, que ele falou que eu acho que ia parar. Cara, e daí ele teve aquele sucesso todo. Voltou pro Paraná. Voltou para. E quando o Cris saiu, eu falei com o Caio, né? Falei, Caio, meu filho tá aí, se aparecer alguma oportunidade. Ele falou, não, leve teu filho lá na peladinha, essa que você citou ali para cima do Carrefour, ali, né? Da bola ali. No Champagnat ali. E jogamos um tempo lá e ele estava indo para os Emirados. E apareceu, daí o Cris jogava lá, fazia peladinha e o Cris foi pro Ceará. E tava 14 dias lá. O Caio, depois eu virei assador oficial lá, que eu sou bom na churrasqueira. Costelinha de porco Aí, era ó, você sabe, né, o Adriano? destaque da rodada. Nós ia mais pra comer costelinha de porco do que Isso. pra jogar bola. E daí, terminando lá, o Almir falou, ó, espera aí que o Caio, o Almir Domingues, né, que também é esse também, grande Preparador preparador. Domingues. Esse aqui no Paraná foi quem deu o início, praticamente, aos treinamentos de goleiro, né? Escreveu o livro. E o Almir falou, ó, o Caio quer falar com você aí. Falou, ó, será que o Christopher quer ir para os Emirados? Pede para ele me ligar, daqui a pouco eu estou em casa.
Quando eu cheguei em casa, o Cris já tinha acertado a ida dele para os Emirados. Você vê como né, o encontro de amigos, de você. São coisas que. Por isso que eu falo, esses caminhos, né? E ali abriu Ali as portas do mundo abriram as portas para ele. E ele tá lá até hoje. Inclusive, essa camisa que eu tô usando aqui, do Al-Wahda, é o time que o Cris trabalha hoje. E eu vou pedir pro Evandro colocar um vídeo do Cris aí, que ele mandou uma mensagem para nós direto de Abu Dhabi. Vamos lá. No ônibus do time. Fala, gente, boa tarde, tudo bom? Tudo tranquilo? Então, aqui passando para dar um abraço aí no pessoal aí, no dever. Meu pai, os convidados aí. Agradecer você pela oportunidade de estar participando do programa aí. Também agradecer meu pai, né? Por ter a oportunidade de dar sequência aí na família dos goleiros aí. Como goleiro e agora como preparador de goleiros, né? E aqui no Emirados estamos em viagem aqui, saímos de Abu Dhabi, estamos com destino da Ajimã, jogamos amanhã contra o Ajimã da La Liga. E agora aqui são 9h05 da noite. Só agradecer mais uma vez aí a oportunidade, um abraço a todos aí e um bom bate-papo. E ele me deixou aqui, LTV. O Cristo falou, ó, fala pro meu pai contar a história. Quer ver, ó? Ele mandou umas 3 aqui, agora se vira. Disse que tinha uma máscara para assustar a galera. Cara, nós tínhamos uma concentração, o time do Atlético nos anos 70 concentrava em Colombo, ali numa chácara. Na entrada de Colombo, da Colombo antiga, ali do centro da Colombo, onde é o início da colonização ali de Colombo, né? E tinha uma chácara, tinha um lago, podia pegar uns peixinhos lá. E eram umas brincadeiras assim até de colegial, assim, de menino de colégio, né? Porque a gente tinha uma simplicidade na época. A concentração era jogar um baralhinho, ler um livro, alguma coisa de televisão, mas o que pegava mais era o baralho. E as histórias, né? E lá, nessa chácara, o Alfredo Gotardi, ele tinha uma máscara dessas modernas hoje, sabe? Essas máscaras, ele teve nos Estados Unidos, ou alguém da família teve e trouxe uma máscara. Mas era perfeita, mesmo à luz do dia, você não podia, é difícil distinguir se era real ou era máscara. E uma máscara assim, não de um monstro, uma pessoa deformada, assim, um rosto deformado, um rosto feio, né? E aí, quando chegava algum jogador novo, na resenha ali, depois da janta, né, antes de dormir, começava, pô, dono dessa chácara aqui morreu de uma forma estranha. Diz que ele aparece aqui, sabe? Você sabe, né, que pô, o cara do interior, principalmente os caras mais do interior, que tem a maioria dos jogadores do interior, né? Tinha os caras que ficavam meio assim, daí começavam, né? E o cara, pô, eu tenho um caso aqui, não, mas lá aparece isso e tal. E tinha um quarto, eles armavam tudo, tinha um quarto. Os quartos eram todos assim, uma casa grande e tinha um quarto que era do lado de fora. Tinha que sair para fora para entrar naquele quarto lá, né? Ele ficava isolado. Então quem chegava já colocava naquele quarto que tinha que sair ali, né? E daí depois dessas histórias e tal, esperava o cara ir pro quarto. E o Everaldo, teve uma que eu lembro bem, o Everaldo, um centroavante que veio de São Paulo, começou, pô, essas conversas, isso não é conversa, cara, não sei o que e tal. E aí o Alfredo, por exemplo, ele já ficava na espera lá. O cara entrava no escuro, ia acender a luz, o que o Alfredo fazia? Punha um lençol branco e aquela máscara. E com uma vela na mão. Saiu o Everaldo, né, na portinha, pertinho, assim, descia 2 metros e já entrava no quarto. Saiu. Dali a pouco ele meteu o pé na porta, entrou, bateu na mesa, que nós estávamos jogando baralho, derrubou a mesa, machucou até um pouco, sabe? Chamando pela mãe. Você imagina uma já coisa. Já se machucou, só, né? Contundiu, não pôde jogar. Não, e assim, eu quando cheguei também os caras armaram, mas eles não souberam armar muito bem. Tava eu, o Mauro, o zagueirão. O Mauro era um zagueirão vigoroso. De Lázari? Não, o Mauro Tedeschi, o nome. O Mauro Tedeschi. Ele foi por um bom tempo titular ali. Italianão aqui ele mora no AU ali. E eu tava jogando. Os quartos eram um corredor e no final fazia um T, tinha uma salinha lá que era a sala da sinuca. E eu e o Mauro jogando sinuca já quase na hora de dormir, né? E dali a pouco aparece na porta aquela figura com a vela na mão.
Aí eu pensei, cara, esses Que caras foram será, pegar algum morador que tem algum problema, né? Fiquei pensando assim, é um cara que deve... Aí o Mauro pegou o taco na mão e falou, não venha, pelo amor de Deus, não venha. Aí alguém riu e estragou, sabe? Porque o Mauro ia pra cima, com certeza o Mauro ia pra cima. Não, então, eram umas coisas assim, uma pureza, né, de futebol, né, que não existia. Hoje a tecnologia invadiu muito, né? A comunicação, né, já não é tão forte como era, né? Por exemplo, né, a gente ia de ônibus, ia contando piada, ia falando exato. com o cara do lado. Já. Agora, viagem de ônibus, cada um no seu celular. Você não fala com ninguém. Você não fala com ninguém, né? Não, e a gente às vezes conversava também muito mesmo jogando baralho, assim, tal time nós vamos jogar, pô, tem que cuidar daquele cara. Então você falava sobre o jogo também, né? Já algumas informações, né? E no ônibus também, a gente sempre... Eram outros tempos, eram bons. Hoje é melhor, né, Levi? Hoje tem, né, mais facilidade e tudo. Mas nós vivemos... assim, né? Nós vivemos uma época boa, da saudade, né? Pronto. Mas nós pegamos assim, eu e o Levi, pegamos assim a transição do futebol que não era bem profissional. No início dos anos 70 não era bem profissional. Tanto que tinha alguns jogadores que trabalhavam. O Alfredo trabalhava no Estado, o Renatinho trabalhava no Estado, né? Então, alguns treinavam só um período, porque eles tinham trabalho. A partir de 71, por exemplo, 71, que foi o primeiro campeonato brasileiro que o Atlético Mineiro foi campeão, começaram viagens de avião, tá, melhorou. O Atlético não disputou, nem o Curitiba, eles disputaram em 71, que foi o Atlético Mineiro campeão. 72, o Curitiba disputou, o Atlético não. Em 73, que a dupla Atletiba disputou os dois juntos. Bicampeonato do Palmeiras, 72, 73. Então, aí começaram viagens de avião, os contratos começaram a melhorar, entrou um dinheirinho mais de publicidade. Mas então a gente pegou essa transição. Eu vinha jogar em Curitiba, todo respeito aos veículos, tudo, mas nós vinha de Kombi lá de Cascavel, cara. A gente vinha de Kombi, 3, 4 Kombis. O Ademar, até falei com ele, eu não sabia, ele disse que era o dono do mercado que emprestava as Kombi para nós. Você vê Olha bem. como era o futebol semi-profissional ainda, né? Isso, As dificuldades que tinha. junto com a evolução do país, né? Exato. Os tempos eram aqueles. E até tem alguns jogadores que a gente está na resenha, tomando uma cerveja, pô, mas era difícil. Falei, mas era difícil, mas é o que tinha e era bom para nós. Na época, E era o que a gente queria fazer, né? Era igual para todo mundo. Não tinha ninguém muito para cima e nem muito para baixo. O Levi, o AltV falou que os caras conversavam, né? Contra quem a gente vai jogar, aquele ali é perigoso, ajuda a marcar. Ele me lembrou uma história do Burro com Sorte, vou ver se o Levi vai lembrar dessa. Do Gilson e a Barreira, não, o Gilson que jogava no Grêmio, o lateral, e ele foi para Santa Maria, eles foram jogar em Santa Maria. O Inter de Santa Maria? Ele jogava no Grêmio, eles iam fazer um amistoso. Então Lá, eles pegavam os meninos da base e os reforços que tinham chego ali, né, para montar o time. Fazer um banguzinho, né? Ele chegou lá, não conhecia nada do time da cidade, né? Aí se eu tava hospedado no hotel, ele foi dar uma volta na praça. Aí chegou na praça, tinha um pipoqueiro, ele falou: eu sou do Grêmio aqui, né? Como é que é o time dos homens aí da cidade aí, né? Ele tava preocupado, né? Daí o pipoqueiro falou: o time é fraco, mas tem um ponta direita que esse é fera. E o cara é lateral esquerda. Pronto, já tremeu na base. Né? Porra, bem na ponta direita. Pra mim, bom, né? O cara nem dormiu direito, né? Acordou outro dia, tomou um café tenso e foi pro estádio, aqueceu no vestiário. Aí que ele subiu pro gramado, já começou a procurar o set do time da cidade, né? Aí ele olhou bem o set, era o pipoqueiro. O set. Era o time da cidade aí, que os caras juntaram. Que coincidência, O cara queria pegar o pipoqueiro. Essa foi legal. Mas será que o pipoqueiro pipocou no jogo? Deve ter pipoco. Tem uma história da chácara que é boa lá também, viu, Levi? Porque tinha os caras que não... Porque o maior entretenimento era a cacheta mesmo, a canastra, né? Baralho. Mas tinha os caras que eram mais, né? Gostavam de ler um livro, né? Então também, quando chegava algum jogador novo que gostava de ler, o Nilson Borges esperava um momento que o cara tivesse distraído, entrava no quarto dele
e rasgava as 2 últimas páginas do livro. Então, às vezes, o cara comprava um livro de 200, 300 páginas, lia e daí chegava, e ele jogava fora. Não é que ele depois devolvia pro cara, ele jogava fora. Grande Nilson Borges também. Foi meu companheiro de quarto, depois fui companheiro de quarto no Cris, com o Cris no Atlético. Também, ó, como tem as coincidências, né? Mas era muito divertido. O AltV, o Cristo soprou outra aqui pra mim, em uma história lá em Cornélio Procópio, teve um jogo lá que se tivesse VAR hoje, não teria dado certo a estratégia. Como é que foi essa? Do tiro de meta? É. Essa aí. Seguinte, seu Silvio, né? Também grande amigo, roupeiro nosso da época lá. Nós jogamos em Bandeirantes e daí nós fomos jogar, não era em Cornélio, era em Medianeira. E depois nós íamos até Foz lá, porque a gente tinha ganho o turno, então era um prêmio. Daí a gente ia fazer umas comprinhas em Foz. E o seu Silvio não levou uma chuteira de trava baixa. E o campo lá parecia um terreiro, assim, duro, seco. E aquela trava mais alta, de jogar com chuva. Aquela de tarraxa, lembra? Aquela que os goleiros usavam muito, né? Então, cara, parecia que eu estava andando de salto. Aquela coisa difícil, né? E eu fui bater o tiro de meta. E o nosso treinador, o Carabina, já queria morrer, porque nós estávamos perdendo o jogo de 1-0, empatamos quase no final. Aí eu fui bater o tiro de meta, peguei mal, cara de cabeça cabeceou, daí eu fiz o cálculo, não dá para chegar. Peguei, só levantei o braço e fiquei parado, né? Aí, gol, né? O juiz deu, eu falei, não, o cara cabeceou dentro da área. Daí veio, tal, entrou, fizemos pressão no bandeira e tal, acabaram anulando o gol. Senão a gente tinha perdido um amistoso com a seleção amadora de Medianeira, você vê o Atlético. Nós tinha ganho em Bandeirantes. E essa você comemorou como se fosse um gol, né? Se imagina os jornais aqui perdendo para a seleção amadora, cara. O empate já foi um desastre. Né? Aí escutei bastante do meu treinador, gente boa. Ele era um paizão assim, mas... O AltV, depois de que você parou, né, pendurou as chuteiras, você voltou a trabalhar muito com futebol amador, né? Que era a tua origem lá no Operário Mercês, mas depois como treinador, né? Você falava pra gente, você tem quantos anos de treinador de time de futebol Desde amador? 93, faz 32 anos, 31, não fez 32. E o futebol amador do Curitiba é uma referência, né? Muito forte, né? Cara, eu comecei no amador ali, até esses dias a gente estava conversando, né? Acho que o dia que a gente veio aqui mesmo, o Joel Mendes começou no Trieste ali em 62, eu comecei no Britânia em 64, o Krieger saiu do Combate Barreirinha. Tem muitos jogadores aí que saíram do futebol amador, até porque em Curitiba tinham 7 times, né? Primavera, Bloco, Palestra, Britânia e o Trio de Ferro, né? Então, os jogadores, os times colocavam olheiro no amador, e muito jogador amador virava profissional. Então, eu quando parei de jogar, isso também é quando essa passagem, quando você para de jogar e entra na vida normal, porque a gente jogando é outra vida, né, Levi? Você leva uma vida totalmente diferente, né? Eu senti muita falta. A gente sempre fiz as minhas peladas com meus amigos, mas a competição faz falta pra gente. A competição, né, o jogo valendo. E eu até falo que jogar um clássico no amador é a mesma coisa que você jogar um Atletiba. A sensação é a mesma, né? Então eu comecei a me dedicar a treinar os times. Então eu já treinei Trieste, Iguaçu, Vila. Treinei dos 12 clubes que tem no amador aí da principal aí. Eu já treinei 8. E hoje estou num clube assim, cara, pessoal maravilhoso lá, uma diretoria sensacional. Pô, empresário, cara... Que é o Santa Quitéria. Santa Quitéria hoje. Empresário, os caras vão lá fazer churrasco pra gente. Podiam estar lá de longe, contratar o que eles querem, estar junto ali. E a gente está esse ano começando o trabalho lá. E com muito otimismo, inclusive, porque o Santa Quitéria faz 11 anos que não é campeão. E a gente está se propondo, assim, já está montado o time para o campeonato, começa em abril. Uma equipe jovem, assim, eu estou muito confiante que a gente vai conseguir o título. Sei que é muito difícil, o campeonato é difícil. Estamos brigando com os gigantes lá de Santa Felicidade, que é a terra do Levi lá. Iguaçu é o time do pai do Levi, né? Iguaçu, Trieste, Capão Raso, Pilarzinho, todos os times estão bem. Também houve uma evolução nos últimos 4, 5 anos, Adriano. Está sendo, vamos dizer, está tendo
vamos dizer que nós temos a SAF aí, né, do futebol profissional, muitas equipes fazendo parceria com empresas. Então já temos lá o Campo do Trieste, que já é parceria com a Estival faz um tempo, e o Iguaçu, com grama sintética, o Pilarzinho com grama sintética, o Orleans está colocando grama sintética, e os clubes estão evoluindo. As torcidas estão... Me surpreendi, assim, no último jogo que eu fui ver do Trieste, assim, muito torcedor jovem, porque o Trieste foi diminuindo a quantidade de torcedores e agora parece que a chama reacendeu. Reacendeu. Muita torcida jovem, torcidas organizadas. Então o campeonato amador, para a gente que parou de jogar e que gosta, faz um bem incrível. Qual a idade, geralmente, são mais jovens? Qual é o limite? Tem muito jogador que aposenta no profissional e está jogando amador. Até que idade ele consegue... Tem jogador que joga até 40, 41 anos no amador aí. O Tamandaré é uma exceção, o Marcelo Tamandaré, você lembra dele? Sim, Ele deve ter uns 43 agora, mas ele ainda estava jogando no Novo Mundo, agora foi para o Iguaçu. Eu, por exemplo, lá tenho o Chaves, que fez história no Paraná, jogou no Atlético Mineiro, e o Eliel, que jogou no Curitiba. Então a gente tem muito jogador que ainda consegue mostrar um bom futebol para o público do amador. Eu acho legal porque esse pessoal chega... É um espetáculo a mais para os torcedores que viram aquele jogador no profissional e que vão lá torcer, e para os meninos que estão começando, para ter em quem se mirar ali, para melhorar. Uma referência, exatamente. A lembrança que eu tenho, assim, né? Os campeonatos, assim, de amadores, né? Eles eram muito marcantes, assim. Eles eram... Você lembra? Iguaçu, Trieste... Nossa, você pegava o time dos bairros, assim, mas os times eram firmes, tinha torcida, tinha tudo, né? E hoje, assim, o futebol amador, ele tá numa crescente muito boa. Tá numa crescente muito boa. E é legal, né? É que alguns clubes, eles começaram a fazer parte do centro de Curitiba já, porque né? A especulação imobiliária foi se alastrando. Nossa. Por exemplo, as Mercedes não tem mais a Mercedes antiga. Santa Felicidade, que era longe, né? Mas a Mercedes hoje não tem mais aquele pessoal antigo do bairro. Ao contrário de Santa Felicidade, né? Que os italianos deram continuidade à tradição dos clubes de lá, né? Quitéria também, o clube também está se renovando ali. E como é que é o calendário do futebol amador agora, 2025? Eu acho eu gostaria que fosse uma fórmula melhor, porque assim, é uma fórmula de 12 clubes, classificam 8 e daí já faz o mata-mata, que são mais 3 mata-mata. Então eu acho que é uma preparação longa, exige bastante dos clubes, e assim, o mata-mata, ele nem sempre premia o melhor, né? Então o que eu gostaria, já tivemos campeonatos em 12 clubes, os 8 primeiros classificam, 2 quadrangular, ida e volta, e daí faz um quadrangular final, ida e volta. Aumentaria em 5 datas, se não me engano, que seria o campeonato ideal, para você ter o melhor time mesmo campeão. O mata-mata, às vezes, se joga, faz uma... já tive, assim, invicto num campeonato, primeira fase, os 11 jogos, e daí perdendo o primeiro mata-mata. Você perde um jogo, uma partida... do campeonato com o melhor time. E você sai do campeonato com o melhor time. Então, por isso eu gostaria de uma nova forma, mas é difícil, né? Eu sou da parte do campo, né? Então eu não sou da parte burocrática de lá. A gente conversa com alguns dirigentes sobre isso, mas não existe um interesse de fazer um campeonato seria mais competitivo. Eu vejo assim, os clubes também iam arrecadar mais. Se você fizer um quadrangular, 4 clubes ida e volta, você tem 3 jogos em casa com os melhores times do campeonato. Então você também vai arrecadar mais, né? E por que ninguém chega a um acordo com isso? São mais 8 datas. Qual é o interesse? São mais 8 datas? Qual é o interesse? Mas se você fizer só o quadrangular final... Não, desculpa, são mais 6 datas. 6 datas, isso. Tem quem defenda de ser justamente isso. A disputa de uma Copa do Brasil às vezes é mais emocionante do que um ponto corrido do Campeonato Brasileiro. A forma que eles adotam é o que era o Campeonato Brasileiro antigamente, né? Quando o Atlético Paranaense foi campeão em 2001, era isso. Classificaram os 8 primeiros e... Quando é ponto corrido, toda partida é uma decisão, né, Levi?
Pois Tudo é. a partir de uma É que decisão. essa fórmula agora é igual a do Paranaense da primeira divisão. Exato, igual É, a fórmula do exatamente. Paranaense. É do Paranaense É do primeiro. Paranaense. Que nós estamos vendo agora, inclusive. E essa é a camisa que o Walter Virtal, olha que bonita essa camisa, A dos camisa 50 anos do dos Santa 50 Quitéria. anos. Muito bonita mesmo. Parabéns ao Muito pessoal do Parecida Santa com a Quitéria. camisa do Lício ali, ó. É. Só que a do Lício é lá do outro lado do mundo, lá. ó. É. Liverpool. Do Liverpool, camisa bonita É também. verdade. Então, ó, Pessoal, eu é quero mais uma vez aqui agradecer nossos patrocinadores, a Imobiliária Líder, o restaurante Tempero de Minas, e convidar vocês que estão nos assistindo a divulgar o nosso programa, o Outro Lado da Bola, seguir o nosso canal aí, dá uma olhada, tem muita história, muitos vídeos antigos. Se você quiser ver, inclusive, o Levi cantando Frank Sinatra, tem lá também, cantando My Way. Enfim, tem o Levi imitando Rafael Greca no canal. Coitado O canal é do bem Frank legal. Sinatra, né? Coitado, né? É. Mas, Altevi, eu quero agradecer. Você veja, o papo bom passa rápido, né? Eu quero te agradecer a presença. É legal a gente poder conhecer um pouquinho mais a tua história, saber dessa família de goleiros. Pô, mandar um abraço pro meu amigo Christopher, que é um cara que eu gosto demais, é de futebol, um grande amigo que o futebol me deu. E passar a palavra por isso aqui também, para as considerações finais. Walter, eu diria que foi um grande prazer trocar essas palavras, essas entrevistas. A gente adora esse tipo de papo de futebol. Então, muito obrigado por ter vindo. Professor Levi, professor. Então, o anfitrião. eu tenho o prazer de conversar com o Altevírio, com vocês dois, não. Eu converso todo dia. Não, mas realmente foi muito gostoso, foi um prazer também. E não precisa parar por aqui, né? A gente pode se encontrar outras vezes também. Vai ser um Bom. prazer. Altevi, nós certeza. vamos te chamar para um churrasquinho, fazer lá em casa o churrasquinho para você fazer aquela costelinha de porco para nós. E muito obrigado pela sua participação. O microfone é seu. De fato, passa muito rápido. É igual nossas resenhas ainda, quando a gente encontra os velhos companheiros de jornadas aí pelo Brasil, aí, né? Faltou a cervejinha, né? Que o programa aqui tá proibido, né? Faltou a cervejinha. Mas Não, foi a um gente grande... põe uma ali, se quiser. Irmão, foi um prazer enorme estar com vocês, Adriano, eu já conheço de longa data, e amigo do meu filho, meu amigo, isso é uma coisa boa que ele tem na vida. Os amigos do filho ser amigo da gente, né? Isso é uma coisa muito legal. O futebol também nos proporciona. Conhecer o Lício mais de perto, e goleiro, né? Goleiro sempre gente boa. Essa figura lendária aqui, Levi Coupe, que levou o nome do Brasil, treinando times do exterior aí também, né? Foi um grande jogador. Jogamos poucas vezes contra, mas uma grande figura. Fico agradecido a vocês pelo convite. Eu dei sorte até nisso. Mas é isso aí, então, meus amigos do Outro Lado da Bola. O programa está no ar e vocês comentem, compartilhem e divulguem. Valeu, até a próxima. Um grande abraço.